É isso aí, galera. Sejam bem-vindos aí para mais uma videoaula no canal. A gente vai fazer uma coisa diferente aqui. Vamos resolver prova de concurso. Concurso é esse aqui, ó. Governo do Estado de Goiás, SEDUC, prova de matemática para admissão no cargo de professor. A prova foi aplicada dia 25/9/2022, tá? Eu estou aqui com a prova B. Tudo bem? Se você tem outra prova, prova A, não sei se teve prova C, mas eu estou com a prova B aqui e vamos resolver as questões 71, 75 e 65. Vamos lá então. Ok. Na questão 71, que é a primeira que a gente vai resolver, bem estilo IADES, bem direta mesmo, qual é o valor desse limite aqui, ó? Limite da raiz de x mais 3 menos raiz de 3 sobre x quando x tende a zero. Tudo bem? Nas videoaulas de limite que tem aqui no canal, você vai perceber que eu sempre sugiro que você aplique o limite, tá? Então, ou seja, joga zero no lugar de x. Nesse caso aqui, encontraremos zero sobre zero. Isso aqui é uma indeterminação. Ou seja, se o sistema é indeterminado, se o limite é indeterminado, é porque ele existe. Falta a gente saber qual é esse limite, tá? Mas vamos então para a maneira de resolver essa questão aqui, tá? A gente tem raízes aqui, então o mais legal é sempre multiplicar pelo fator racionalizante, que nesse caso é a mesma expressão raiz de x mais 3, só que somando, tá? Mais a raiz de 3, tá bom? Nós vamos multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa. Então, na parte de cima, vamos ter o produto de uma soma por uma diferença. Isso aqui é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ou seja, vamos ficar simplesmente com x mais 3 e menos raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar só 3. A parte de baixo, aí não. Aí vai dar x vezes tudo aquilo ali, ó. Então, raiz de x mais 3 mais raiz de 3, tá? Quando x tende a zero, evidentemente, tá bom? Bom, e aí note que a gente pode fazer vários cancelamentos aqui, ó. Eu tenho 3 menos 3 que dá zero. Eu tenho ainda aqui o x dividido por x também, que pode ir embora. E aí a gente vai ficar simplesmente com o limite. Vou escrever o limite por enquanto. Na parte de cima não sobrou nada, e a gente sabe que na divisão esse nada é 1. Então, dividido por... Aí tem aquela expressão lá que não mudou, tá? A raiz de x mais 3 mais a raiz de 3 quando x tende a zero. Tudo bem? Bom, do jeito que está aqui agora, se eu aplicar x igual a zero, nada, não vai ter nenhum problema. No passo anterior, se eu aplicasse x igual a zero, ainda ia dar indeterminação. Mas eu acabei de sair da indeterminação. Olha só, chama x de zero nessa expressão aqui. Teremos 1 sobre raiz de 0 mais 3, que é 3 mesmo, mais a raiz de 3, que é igual a 1 sobre 2 raiz de 3, e está aí a opção C. E essa questão bem tranquila até. Para a questão 75, bom, na prova B, eu tenho que fazer algumas considerações, tá? Note que aqui a gente tem, esquece a integral por enquanto, o que a gente tem ali, esse x quadrado menos 6x mais 9, ele é a mesma coisa que x menos 3 ao quadrado. Isso aqui, para você, professor, é bem tranquilo, né? Evidentemente que isso estando dentro de uma raiz, nós vamos poder efetuar o cancelamento. Só que veja, tá, pessoal? Quando a gente efetua o cancelamento aqui, a gente ainda está considerando isso aqui como sendo positivo ou negativo, tá bom? Então isso aqui pode gerar duas coisas. Ou isso aqui vai ser x menos 3, ou isso aqui vai ser menos x menos 3. No primeiro caso, x menos 3 mesmo. No segundo caso, menos x mais 3. Tá? O que vai acontecer então? Bom, se eu resolver a integral dessa expressão aqui, o resultado será um número negativo. Isso aqui eu vou deixar para você testar, tá? Se eu resolver essa integral aqui, aí sim o resultado vai ser um número positivo. Como a gente está falando da integral e aqui não tem opções negativas, então o correto seria calcular a integral dessa segunda expressão aqui. Fabiano, eu não fiz nada disso, eu acertei a questão. Não tem problema, tá? Se sou eu fazendo a prova, eu faria com essa aqui,
Tá? E acertaria também a questão por uma interpretação lá no final do item. Mas eu sugiro, e eu quero deixar bem claro aqui, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está trabalhando com raízes, tá? Então, note aqui que eu posso fazer algo mais ou menos assim, ó. Eu vou ter a integral aqui definida de 0 até 1. Ah, tá, claro, se você resolver usar o método da substituição, também funciona, tá? Também dá certo, não tem nenhum problema. Eu, particularmente, aqui não quis mexer com o método da substituição nesse vídeo, tá bom? Mas aqui a gente pode pensar da seguinte maneira, tá? Ó, vou trabalhar com a primeira lá, como a maioria já postou aqui para mim que trabalhou. Então vamos ter o seguinte, ó, a raiz quadrada de x menos 3 elevado ao quadrado dx. Tudo bem. Vamos efetuar os cancelamentos, como manda lá o figurino, tá? E aí vamos ficar com a integral definida de 0 até 1 de x menos 3 dx. Isso aqui é perigoso, mas no final das contas vai dar certo, tá? Não é o mais correto matematicamente falando, mas como a gente está falando de uma prova aqui, a gente não está ensinando cálculo para ninguém, a ideia é resolver a questão, tá? Então qual que é a ideia aqui então? Vamos integrar, né? Integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2. A integral de 3 menos 3x. Lembrando, evidentemente, que isso aqui vai de 0 até 1, tá? E aí vamos aplicar aí os valores seguindo o teorema fundamental do cálculo, tá bom? Aqui no canal também tem aulas de integração. Então vamos ver aí, ó. Se eu trocar x por 1, eu vou ter 1 ao quadrado sobre 2 menos 3 vezes 1. E se eu trocar, bom, agora menos, né? Se eu trocar x por 0, 0 ao quadrado sobre 2 menos 3 vezes 0. Evidentemente que esse segundo parêntese inteiro aqui vai a 0. Tá? Então nem precisava ter escrito, tá? Mas vamos lá. Primeiro parêntese, a gente vai ter meio menos 3. E meio menos 3, pessoal, dá menos 5 sobre 2. Entendeu agora por que a gente tem que tomar esse cuidado? Tá? Se a gente trabalha com essa aqui sem usar a regra da substituição, repito, a gente vai encontrar negativo. Nem tem negativo nas opções. Quem fez assim e encontrou negativo e marcou letra E, considerando positivo, não está errado, tá? Acertou a questão. Mas fica como teste aí para você resolver essa integral aqui e não a de cima. Ok, galera, e por fim, a questão 65, que é a saideira de hoje aí, tá? Então vamos pensar o seguinte, para fabricar um reservatório com formato parabólico, será necessário calcular sua capacidade de armazenamento em unidades cúbicas. Para tanto, no plano cartesiano, determinou-se o volume gerado pela rotação da região limitada pela curva y igual a 1 quarto x ao quadrado, pelas retas x igual a 0 e pela reta y igual a 4 em torno do eixo y. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? A curva y igual a 1 quarto de x ao quadrado, eu marquei de vermelho lá no plano. A curva x igual a 0 é o próprio eixo y, tá? Então, x igual a 0, eu vou marcar de preto aqui porque é o eixo y. E a curva y igual a 4 é aquela horizontal lá que eu marquei de azul em torno do eixo y. Isso aqui é a jogada final, tá? É o mais importante, porque é em torno do eixo y. Se gira em torno do eixo y, vai gerar aquele paraboloide, né, em forma de coador de café, tá? Ele vai girar em torno do eixo y aqui, e o volume será dado, pessoal. Agora, como está girando em torno do eixo y, a gente vai ter aqui o volume dado por π vezes a integral de um certo A até um certo B, que já já eu falo quem é, tá? De uma g de y elevada ao quadrado dy, tá? Então, a variável aqui não pode ser x, tá? Se não pode ser x, o que a gente vai ter que fazer então? Essa função aqui, que é y igual a 1 quarto x ao quadrado, vai ter que virar alguma coisa na variável x. Se eu isolar x nessa função aqui, eu vou ficar com 4y, raiz quadrada de 4y, vai dar raiz quadrada de 4y, né? Vamos colocar assim mesmo? Raiz quadrada de 4y. Tá bom? Então vamos pensar nessa função aqui. E ela vai estar variando de onde até onde? De 0 até 4, tá, pessoal? No eixo y
É essa que é a variação. Então, o meu volume ele vai ser dado por π vezes, olha como é que vai ficar fácil aqui, ó. A integral que vai de 0 a 4, tá? Da minha função elevada ao quadrado, só que a minha função é raiz de 4y. Então, eu vou até escrever isso. Raiz de 4y, perdão aqui, elevada ao quadrado de y. Só que olha que legal, quando eu elevo isso aqui ao quadrado, vai dar simplesmente 4y, tá? Então vai ser π vezes a integral de 0 a 4 de 4y dy, tá? E isso aqui é igual a 4π, né? Tira esse 4 aí da integral que ele está atrapalhando, joga ele para fora, uma constante. 4π vezes essa integral. Integral de quem? De y. Qual que é a integral de y? Y ao quadrado sobre 2. Tá? Lembrando que isso aqui vai de 0 até 4. Tudo bem? Bom, quando eu jogar um 4... Bom, se eu jogar 0, vai zerar. Então, nem vou jogar como a gente viu na questão anterior. Vou jogar um 4, tá? Então, isso aqui vai ser 4π vezes 4 ao quadrado sobre 2. Só 4 ao quadrado dá 16, dividido por 2 dá 8. Então, sobrou 4π vezes 8, que é igual a 32π. Tá? Então, está aqui a letra D. Deixa nos comentários aí quais são as próximas questões que você quer ver resolvidas, que eu vou postando aqui todos os dias. Ok? Então, não se esquece de dar o like aí, se inscrever no canal, dar essa forcinha pra gente. Fica com Deus e até a próxima!